Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia Guaratuba, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia para você, meu amado e minha amada, meu querido e minha querida ouvinte de todas as manhãs. Estamos aqui com vocês pela Alternativa FM de segunda a sábado, logo pela manhã, trazendo aqui as nossas pérolas de sabedoria, aquela palavra de fé para que você seja já abastecido com uma palavra inspirada de Deus para abençoar a sua vida e que você tenha um dia de excelência. E já desejo, eu posso dizer, desejamos, em nome da nossa equipe Agindo Deus, a todos vocês um excelente sábado, um excelente final de semana. E hoje, encerrando aqui a programação da semana, e agradecemos a nossa grande audiência, você que nos ouve aqui pela Rádio Alternativa FM de Guaratuba, e é claro, muita gente pelo Brasil afora, pelo nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos vocês. Daqui a pouquinho, a palavra da fé, e depois eu quero orar por vocês e com vocês. Mas antes, se você deseja passar para nós um WhatsApp, nós divulgamos aqui um número exclusivo para você mandar aí um pedido de oração, confirmar a sua audiência ou contar uma bênção. Você já recebeu alguma bênção através do nosso ministério? Compartilha com a gente e poderemos aqui separar o seu testemunho e na próxima semana, quem sabe, vamos ler no ar, por que não? Vamos dar glórias a Deus testemunhando das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Então o nosso WhatsApp 41 99 615 5162 99 615 5162. O código de área é 41. É o telefone de Curitiba, 41 99 615 5162, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus e lembrando que você pode seguir Agindo Deus Quem Impedirá nas redes sociais. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Se você tem um Instagram, segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E se você deseja mais informações, se você quer saber em outras emissoras de rádio que nós ministramos a palavra e saber algo mais do nosso ministério, você pode entrar nesse site, adqi.com.br, adqi.com.br, que é o site do Agindo Deus Quem Impedirá.com.br, tá bom? Vamos juntos, vamos então para o momento da palavra e hoje, para esse fechamento aqui da semana, eu separei aqui um livro muito importante. É o livro de Tiago. Eu vou ler aqui alguns versos para você. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana.
mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode alguém a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Bom, o ouvinte, eu creio que já percebeu que o nosso assunto aqui hoje é palavra, através daquilo que nós falamos, e aqui Tiago fala sobre a língua, o poder da língua. Por quê? Ele diz que é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. Com ela, você pode trazer coisas boas, falando coisas boas, mas também com ela muitos trazem notícias ruins e até mesmo usa a língua, a sua comunicação, a sua fala para denegrir o próximo. Então você veja bem que o foco aqui de hoje é pensarmos e refletirmos como tem sido a nossa comunicação. Quais são as palavras que nós estamos falando diariamente para conosco, para com a família, os amigos, enfim, pessoas que você tem conversado. Você tem utilizado a sua língua para falar coisas boas, para falar coisas positivas, ou tem usado para falar coisas negativas e coisas depreciativas de alguém? Pense nisso. Olha que interessante, Provérbios capítulo 21, verso 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Interessante que Deus nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte, ou seja, a língua. Então, devemos abrir a boca para abençoar o nosso próximo, para adorarmos ao Senhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm sido destruídas pela falta de sabedoria. E no caso aqui do livro de Tiago, Tiago está dizendo justamente que a língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quantas pessoas, quantos casamentos, quantas famílias, quantos amigos, quantas boas amizades foram destruídas por causa de uma fala errônea. Usarmos a nossa fala, o nosso discurso para denegrir o próximo. Então nós temos que entender que o que sai da nossa boca tem muito poder. Já viu aquela frase? Há poder em suas palavras para gerar vida ou gerar morte. Está escrito aqui, Provérbios 10, 11 e 12. A boca do justo é manancial de vida. Então a pergunta é, da nossa boca, gente, você que está me ouvindo, o que tem saído da sua boca? O que você anda falando? O que você anda se comunicando? É importante pensarmos isso. Por quê? Existe uma lei chamada lei da semeadura, ou seja, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E tem muitas pessoas que plantam através da sua língua, da sua fala, da sua comunicação, ele planta uma erva daninha. Ele planta palavras negativas sobre a vida dele, sobre a vida de outros. Ele planta uma palavra que está, vamos assim dizer,
falando mal de alguém. Então nós temos que entender que o que significa dizer que língua é poder. Por quê? Porque a língua é a força matriz da sociedade e exerce de maneira crucial as bases do poder. A comunidade de fala não é definida por qualquer acordo marcado no uso dos elementos da língua, nem pela participação em um jogo de normas compartilhadas. Então veja bem, preste bem atenção nisso aqui que eu vou ler para você, eu vou compartilhar com você. Está escrito na Bíblia, no livro que eu acabei de ler de Tiago, capítulo 3. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então você veja bem que ele faz uma comparação com os freios que é colocada em um animal. Eu cresci por um período no sítio. Eu via o meu avô domar cavalos, né? Ele era um bom treinador nesta área, né? Ele teve muitos animais, muitos cavalos. E ele colocava ali os freios na boca de um cavalo. Me lembro cenas naquela época quando ele preparava a sua carroça, né? Tinha charrete também. Talvez gente nova hoje nem sabe o que é isso, talvez, né? Mas carroça, charrete, procurei que você vai saber. E tinha ali um cavalo que ele preparava e nós íamos, né? Era o nosso carro da época, o nosso veículo, né? Da época, ou era uma carroça ou uma charrete. E ali ele colocava freio no cavalo justamente para conduzir o cavalo. Então você veja bem, Tiago está dizendo o seguinte, que os cavalos, os animais, eles são domados, eles podem refrear a sua vida, né? Ali a condução daquele animal por um homem. Então ele está fazendo um comparativo que nós temos que se cuidar, porque todos nós tropeçamos em alguma coisa. Ninguém é perfeito que não venha tropeçar numa fala, numa palavra que não deveria ter sido falado, né? Então todos nós estamos sujeitos a cometer esses erros, mas ele diz que não é bom. Então o que nós não podemos é continuar falando coisas que pode prejudicar alguém ou até mesmo prejudicar a nós mesmos, né? Então ele está fazendo um comparativo aqui da língua, que é um pequeno membro, mas o seu poder e influência para o bem e o mal é desproporcional a seu tamanho, ou seja, a língua é tão pequenininha, mas, né, até com todo respeito, né, mas às vezes alguns fazem até alguma vamos assim dizer, alguma anedota, não sei se é bem isso, né? Tem gente que fala assim, fulano, quando morrer, vai ter que ter um caixão para o corpo e um caixão para a língua. Claro que não é muito legal isso, mas é um exemplo dizendo o seguinte, dá a entender o quê? Aquela pessoa é muito falante e fala o que não deve. Falar, todo mundo tem que falar, mas nós temos que se cuidar para que as nossas palavras, né, a nossa língua não venha a ser um instrumento para prejudicar nossa família e muito menos também prejudicar outras pessoas, o próximo, vamos assim dizer, o próximo são as pessoas, né? Você está entendendo? Então é importante refletir sobre isso, porque eu disse e vou repetir, talvez quantos casamentos foram destruídos porque o casal, eles se atacavam, quando eles tinham ali um problema, eles começavam a falar, denegrir um ao outro com palavras pesadas, com palavras que realmente acabava machucando o outro ali, né? Então, infelizmente, acontece muito isso, né? Quando tem um conflito, um atrito, um mal-entendido, ou quando tem um problema sério ali, de repente, as pessoas começam a trocar palavras, né? Um começa a apedrejar o outro com palavras, e palavras mal faladas, palavras indevidas, vai machucar o outro, né? Pode ferir uma pessoa. Então, a recomendação aqui, hoje, é justamente a gente se cuidar. Então, antes de falar alguma coisa, pensa primeiro. Pensa no que você vai falar, para não falar um monte de coisa e de repente pode estar prejudicando você que fala e às vezes prejudicando pessoas que também estão ouvindo. Então, a recomendação aqui, eu fiz questão de ler todo esse contexto bíblico justamente para entender
que a verdadeira fonte de um mal que não se pode refrear, causado pela língua, ele diz que é o inferno. Olha que coisa pesada isso aqui. E de um lado, a língua cospe, peçonha mortal. Do outro, é manipulada por espíritos do mal. Portanto, nenhum homem pode dominar a língua. Então, o que nós precisamos para dominar a língua? Nós precisamos do fruto do Espírito Santo. Exatamente, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós precisamos chamar a presença de Deus para que nós possamos melhorar a nossa fala, melhorar como nós falamos um determinado assunto ou falamos de alguém ou para alguém. Você está compreendendo o que Deus está falando? Então, o cuidado com a língua. Então, meu querido e minha querida, fale palavras positivas, fale palavras que trazem alegria, que trazem construção, né? Uma construção de bons pensamentos, boas ideias. Então não seja pessimista, falando negativamente, usando a tua boca, a tua língua, para ser negativo, pessimista. Eu tenho dito ultimamente que nós devemos ser realista, mas não pessimista. Devemos ser realistas, mas não incrédulos. Temos que crer, temos que ser otimistas e falar, e profetizar, e declarar bênção para as nossas vidas, e declarar bênção para a nossa casa, a nossa família, os projetos, o trabalho, os negócios. Então, utilize o poder da fala para falar coisas boas. Você está entendendo? Porque ele comenta aqui no final da seguinte forma, ele está dizendo assim, olha, com ela a gente, ele fala, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então aqui está dizendo o seguinte, às vezes você usa a tua fala para agradecer a Deus, né, para louvar a Deus, e de repente com a mesma língua você começa a falar mal de alguém. Então isso não é bom. Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer que da nossa boca saia bênção e maldição. É para sair bênção. É para sair coisas boas, coisas agradáveis, coisas que trazem alegria, edificação, crescimento, comunhão. Você está entendendo? É isso que Deus quer para mim e para você. Entendeu? Então veja bem, o poder da língua realmente é tremendo, né? A língua tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Então que nós possamos controlar nossa língua, para que nossa existência não seja incendiada por palavras malditas, né? Usemos nossas línguas não para destruir, mas para edificar. Edificar a nossa vida, edificar o nosso lar, edificar a nossa família, edificar boas amizades. É isso mesmo que você está ouvindo, entendeu? Então nós temos que se cuidar com relação a isso. Então, a linguagem permite compreender e interpretar realidades, articular e organizar percepções, sintetizar e universalizar experiências humanas e também não humanas. Então, nós temos que entender essa questão. Aqui está falando da linguagem, mas eu estou focando mais na questão da língua, do poder da palavra, do poder daquilo que diz. Então comece a usar a sua boca para profetizar coisas boas para você. Diga, eu sou uma bênção, eu tenho a bênção de Deus, Jesus está comigo, eu estou com Jesus. Diga, a minha família é uma bênção. Profetiza, declara o teu salário. Diga, o meu salário é uma bênção, a minha renda financeira é uma bênção. Profetiza. Profetiza coisa boa, profetiza grandeza, profetiza paz no seu lar, profetiza alegria, profetiza saúde no seu lar, na sua casa e na sua família. Então você tem muitos motivos para usar a sua língua, para declarar e profetizar coisas boas para você, para a sua família, para o seu lar e também para os seus amigos. Espero ter ajudado você nesse sábado. E aproveite o sábado para você ler a Bíblia, para você fazer as suas orações e para você cuidar bem
da sua família. E antes de falar alguma coisa, pense antes de falar, para saber se o que você vai falar vai ser bênção ou não para quem vai ouvir. Pense nisso e que Deus te proteja, te livre de todo mal e dê a você sabedoria, tanto para você, para sua família e para mim também, sabedoria do alto, para que a gente possa falar boas palavras, palavras que edificam, palavras que curam, palavras que abençoam. Quem vai ouvir possa ser abençoado com as nossas palavras. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar fechando aqui a semana através do rádio, através também do nosso canal no YouTube. Ó Deus, quero te agradecer por cada pessoa que ouviu esta palavra, que compreendeu a importância de nós cuidarmos daquilo que nós falamos. Espírito Santo, unja a nossa boca, a nossa língua, unja a boca e a língua de cada ouvinte neste momento, derrama do óleo precioso do teu Espírito Santo e essa boca, essa língua venha falar palavras que edificam, palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras que não venha ferir o próximo, não venha ferir quem ouve as nossas palavras. Libera o teu favor, a tua graça sobre cada um de nós, Pai. Obrigado por mais uma semana que estamos encerrando, por estar chegando aqui em mais um final de semana. Peço a tua bênção para a cidade de Guaratuba, o pessoal que nos ouve aqui pela Alternativa FM e toda a nação brasileira que está me ouvindo também através do nosso canal no YouTube. E onde chegar esta palavra, onde chegar essa instrução e esta oração, vidas que ouvirem sejam curadas, sejam salvas, sejam libertas, sejam transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também aqueles que, com amor e carinho e com fé, têm abençoado o nosso ministério, plantando uma semente financeira. Abençoa a sua renda, o seu salário, o seu ganho, os seus negócios e que eles sejam abençoados e prósperos também na área das finanças, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados e queridos, um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e, permitindo Deus, a gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário, abençoando você, abençoando a sua família. Um abraço a todos! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu? Agindo Deus, quem impedirá?